Olá pessoal, a maioria das cidades modernas está crescendo. As pessoas adoram construir prédios altos que economizam espaço. Imagine que você vive em um pequeno pedaço de terra e há cada vez mais e mais habitantes. Onde construir? Para cima, é claro. Mas que tal mudar de direção? Não estamos sugerindo que as pessoas vivam no metrô. Porém, a história conhece muitos exemplos de antigas cidades subterrâneas. Elas são repletas de mistérios, são realmente fascinantes e às vezes até assustadoras. Vocês se atrevem a visitá-las com a gente? Então vamos lá! Derinkuyu. Na Capadócia, no território da Turquia moderna, existem cerca de 50 cidades subterrâneas, e a cidade de Derinkuyu é a mais famosa delas. A cidade cobre uma área de cerca de 4 km² e se encontra a uma profundidade de cerca de 55 metros. Os pesquisadores acreditam que a cidade pode ter até 20 andares, mas até agora eles conseguiram explorar apenas 8 deles. Além disso, os investigadores e historiadores sugerem que em Derinkuyu podem ter vivido até 20 mil habitantes simultaneamente, junto com seus animais de estimação e seus afazeres. Sim, tudo isso debaixo da terra. Ainda existem controvérsias sobre a sua origem. De acordo com a declaração do Ministério da Cultura da Turquia, a cidade foi fundada entre os séculos 8 e 7 a.C., quando as tribos frígias se estabeleceram aqui. De acordo com outra versão, Derinkuyu foi construída ainda mais cedo, entre 1900 e 1200 AC, quando este território era habitado pelos hititas. O propósito desta construção subterrânea continua sendo um mistério. Na cidade subterrânea, todas as necessidades eram bem pensadas. Os residentes da cidade construíram 52 poços de ventilação, que seguem fazendo o seu trabalho até hoje. É fácil respirar mesmo nos andares mais baixos. A água circulava através das minas a uma profundidade de 85 metros. Alcançava o lençol freático e servia como poço, enquanto baixava a temperatura, que era mantida a cerca de 15 graus Celsius. As salas, os túneis, os quartos e todos os outros cômodos da cidade eram bem iluminados. No primeiro e segundo níveis superiores, havia igrejas, escolas, celeiros, depósitos, cozinhas, salas de jantar e salas de estar com quartos, bem como currais e adegas. No terceiro e quarto níveis se encontravam os arsenais, as salas de segurança, as oficinas e as várias instalações de produção. No oitavo andar, segundo os cientistas, havia um local de encontro geral para representantes selecionados das famílias e comunidades. Mas essas pessoas viviam no subsolo o tempo todo? As opiniões dos historiadores sobre este ponto são divergentes. Alguns cientistas acreditam que os habitantes de Derinkuyu vinham à superfície apenas para realizar o trabalho agrícola. Outros têm certeza de que eles viviam na superfície, em pequenas aldeias próximas, e se escondiam apenas durante as invasões. Em qualquer caso, Derinkuyu tem mais de 600 passagens secretas subterrâneas que dão acesso à superfície em vários locais secretos, incluindo casas localizadas na superfície. A população de Derinkuyu levava uma vida ativa até o século 8, mas depois disso, os habitantes deixaram a cidade subterrânea. O motivo? Ainda é um mistério. Durante muito tempo, a cidade ficou abandonada e esquecida, quase perdida, até ser acidentalmente redescoberta em 1963. Os agricultores e camponeses locais, não entendendo o verdadeiro valor histórico do que haviam encontrado, usaram estas instalações bem ventiladas como áreas de armazenamento de vegetais. Isso aconteceu até que os cientistas e pesquisadores chegassem à cidade. Hoje em dia, qualquer um pode visitar Derinkuyu. Minas de sal de Wieliczka. As minas de sal de Wieliczka, na Polônia, começaram a ser exploradas já no século XIII e continuaram a produzir sal até a segunda metade do século XX. Você acha que agora vamos falar sobre uma mina escura? Ou não, os interiores do local são mais parecidos com o reino dos anões de Ereborn. Construída no interior da própria montanha, a beleza dessa cidade-fortaleza era lendária. Os primeiros turistas chegaram à mina no século XV, embora naquela época eles não fossem exatamente turistas. Apenas as pessoas mais importantes que recebiam permissão oficial do rei com sua assinatura pessoal tinham autorização para entrar aqui. Mas para que essas pessoas importantes visitavam uma mina de extração de sal? Apenas para fins educacionais. No século XVII, foi construído um poço com degraus, o que facilitou as excursões. E no início do século XIX, o
número de turistas passou a várias centenas. Os austríacos aumentaram o número de interiores turísticos e abriram o acesso ao segundo e terceiro níveis. A pista foi bem iluminada, decorada com obeliscos e até monumentos. As minas tornaram-se tão populares que, em um livro didático sobre a geografia do final do século XIX, só depois de dar uma descrição detalhada de Wieliczka, comentava que Cracóvia estava localizada nas proximidades. No início do século XX, havia certas condições para o número de turistas, não mais de 100 pessoas por vez. O preço da visita dependia da iluminação, da rota, e os turistas eram recebidos por uma orquestra de montanha. Hoje em dia, na mina de sal de Wieliczka, é possível visitar mais de 2 dezenas de diferentes câmeras e capelas em diferentes profundidades. Este é um verdadeiro reino subterrâneo e, através de suas largas ruas, você pode andar lentamente de um prédio incrível para outro. Naouros. Uma das cidades subterrâneas mais famosas da França é Naouros. Ela está localizada sob a cidade de mesmo nome na província de Picardie e qualquer um que queira pode visitá-la. Vale lembrar que na parte norte da França existem muitos desses abrigos subterrâneos. Eles foram construídos pelos próprios moradores locais para se esconder e proteger os seus bens durante um ataque. Naouros é tão grande que pode acomodar até 3.000 pessoas ao mesmo tempo. De acordo com estimativas aproximadas, a cidade começou a ser construída no século IX. Os túneis foram usados pelos moradores locais como refúgio por centenas de anos. Às vezes, eles tinham que ficar no subsolo por vários meses, e para que tal existência não se transformasse em tortura, Naouros estava equipada com todas as comodidades necessárias. A principal característica da cidade subterrânea é um complexo sistema de chaminés. Ele foi projetado de forma a não revelar a localização das passagens subterrâneas. Os moradores locais podiam aquecer suas casas e cozinhar alimentos no fogo durante meses, permanecendo completamente invisíveis para as pessoas na superfície. Naouros foi usada por um longo tempo, mas depois, como outras cidades subterrâneas, foi esquecida e abandonada. A redescoberta da cidade ocorreu apenas no final do século XIX e impressionou os cientistas. A rede de ruas subterrâneas, galerias e praças tinha uma área de uns 2 quilômetros e estava localizada em média a uma profundidade de 33 metros. Além disso, a cidade subterrânea contava até com uma igreja. Cidade subterrânea de Cariz. No sul do Irã, no Golfo Pérsico, existe uma pequena ilha chamada Kish. Este é um verdadeiro balneário iraniano, um dos destinos de férias mais populares, mas não estamos interessados nas suas praias. Sob a cidade de Kish se encontra a antiga cidade subterrânea de Cariz. De acordo com estimativas aproximadas, este sistema de túneis foi construído há mais de 2.500 anos e foi originalmente usado para a distribuição de recursos hídricos. A cidade subterrânea é incrivelmente grande, sua área total é de cerca de 10.000 metros quadrados. Sim, a cidade subterrânea de Cariz é um enorme aqueduto antigo. No entanto, alguns pesquisadores acreditam que milhares de anos após a sua construção, o sistema de distribuição de água foi melhorado e usado para outros fins. Até os dias de hoje, os pesquisadores não sabem como os habitantes da antiga cidade conseguiram construir estes túneis enormes há mais de 5.000 anos. Há alguns anos, se iniciou uma grande reconstrução em larga escala do complexo. O plano é abrir lojas, centros turísticos e instalações de entretenimento debaixo da terra. Imagine como os antigos habitantes de Kish ficariam surpresos ao ouvir sobre essa atualização. Orvieto. Na Itália, na cidade de Orvieto, há uma entrada para um enorme assentamento subterrâneo, considerado um dos mais interessantes do mundo. Os fundadores dessa cidade foram os etruscos. Dos séculos 7 ao 3, no local da moderna Orvieto, se encontrava a grande cidade etrusca de Volsínia. Inicialmente, os labirintos eram usados como caminhos subterrâneos pelos quais se podia facilmente chegar à planície. Mas depois a cidade começou a crescer, estábulos e moinhos foram construídos no subsolo e ele gradualmente passou a ser usado como abrigo. As instalações usadas para coletar a água da chuva sobreviveram até hoje. Além disso, foram descobertas várias adegas. Certa vez encontraram oficinas artesanais subterrâneas e até mesmo uma antiga fábrica de azeite, uma fábrica. Mas a descoberta mais valiosa dos pesquisadores foram os túmulos do período pré-histórico. Hoje em dia, Orvieto é uma das cidades subterrâneas mais estudadas no mundo.
Passagens subterrâneas de Exeter. No Reino Unido é possível encontrar muitos misteriosos túneis e labirintos subterrâneos. As passagens subterrâneas de Exeter é um desses lugares. Passagens estreitas e com tetos baixos, escuridão profunda. Sim, uma visita a esse lugar definitivamente não é o melhor programa para pessoas com medo de espaços apertados. Por segurança, todos os visitantes precisam usar capacetes de proteção. As passagens subterrâneas de Exeter foram construídas no século XIV e inicialmente serviram como um sistema de abastecimento de água. A água doce fluía através de tubos de chumbo pelos túneis. Durante a Revolução Inglesa do século XVII, a maioria dos tubos foi derretida e os túneis foram parcialmente enterrados, ficando vazios. No entanto, nem os canos nem os destroços impediram os residentes locais de usar essas passagens estreitas como refúgio. Dizem que aqui as pessoas se salvaram tanto da peste quanto de bombardeios. O subterrâneo de Pilsen. O subterrâneo histórico de Pilsen é uma cidade inteira debaixo de outra cidade. Os túneis subterrâneos e labirintos surgiram aqui por volta do século XIV. Agora, a masmorra de Pilsen está localizada diretamente sob o centro histórico da cidade e consiste em corredores estreitos e pequenos salões que serviam como depósitos, locais de trabalho e adegas. O comprimento das passagens subterrâneas chega a 19 quilômetros. Além das passagens misteriosas cortadas na rocha, os espaços subterrâneos também serviram como abrigos. Além disso, aqui é possível encontrar um sistema de drenagem, um sistema de esgoto e um sistema para levar a água para as casas de Pilsen. Esses sistemas são considerados complexos e bastante eficazes para aquele tempo. Aqueles que queiram descer ao subterrâneo para visitar as antigas passagens devem vestir roupas quentes, afinal a temperatura aqui não passa dos 7 graus Celsius, mesmo no verão. Ei amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.